Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O anúncio da chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo não foi apenas uma transação esportiva, mas um verdadeiro marco na história do futebol brasileiro. A operação, avaliada em 42 milhões de euros, o equivalente a 260 milhões de reais, colocou o clube carioca em um patamar raramente alcançado por equipes nacionais, ao disputar diretamente com gigantes da Premier League por um jogador titular e consolidado. O diretor de futebol José Botto, em entrevista exclusiva, deixou claro que o impacto financeiro dessa negociação moldará o restante da janela de transferências. Embora o mercado siga aberto até o início de março, o dirigente português ressaltou que o Flamengo dificilmente repetirá um investimento dessa magnitude nos próximos meses. A prioridade agora é observar oportunidades pontuais, sem comprometer a saúde financeira da instituição. Segundo Botto, a decisão de avançar por Paquetá foi estratégica. O meia não representa apenas um reforço, mas sim múltiplas soluções em um único atleta. Sua versatilidade permite atuar em diferentes funções do meio-campo e até mais avançado, o que, na visão da diretoria, equivale a contratar 3 ou 4 jogadores em uma só operação. Essa percepção foi determinante para justificar um gasto fora dos padrões do futebol nacional. O dirigente revelou ainda que a iniciativa partiu do próprio Paquetá. Pouco antes do Natal, o jogador manifestou o desejo de retornar ao clube que o revelou, abrindo caminho para uma negociação que se estendeu por mais de um mês. Esse detalhe acrescenta uma camada emocional à transação. Não se tratou apenas de números, mas de um reencontro entre ídolo e torcida. A negociação com o West Ham foi complexa e exigiu paciência. A primeira pedida dos ingleses girava em torno de 60 milhões de euros, valor considerado inviável para o Flamengo. Foi necessário construir uma estratégia cuidadosa, com recuos e avanços, até chegar ao montante final. Nesse processo, a vontade de Paquetá de vestir novamente a camisa rubro-negra foi decisiva para que o acordo se concretizasse. O Flamengo, ao investir mais de 300 milhões de reais nesta janela, mostrou uma ousadia inédita. Nunca antes um clube brasileiro havia buscado diretamente na Premier League um jogador em plena atividade, enfrentando concorrência de equipes como Chelsea e Tottenham. Esse movimento elevou o nome do Flamengo no cenário internacional, projetando-o como protagonista em um mercado dominado por potências europeias. José Botto destacou que, após a chegada de Paquetá, não se deve esperar novos gastos na casa de 10 ou 12 milhões de euros. O clube entende que já atingiu o limite de investimento para esta janela, e que qualquer nova contratação será feita apenas se surgir uma oportunidade excepcional, capaz de agregar valor esportivo sem comprometer o equilíbrio financeiro. A estreia de Paquetá contra o Corinthians, na decisão da Supercopa, já mostrou o peso da expectativa. Embora tenha perdido uma chance clara de gol que poderia mudar o rumo da partida, sua presença em campo foi suficiente para gerar enorme repercussão. A torcida enxergou naquele momento o início de uma nova era, mesmo diante da derrota por 2-0. O simbolismo da volta de Paquetá vai além do aspecto técnico. Ele representa o retorno de um jogador formado nas categorias de base, que ganhou o mundo e agora retorna com status de estrela internacional. Esse ciclo reforça a identidade do Flamengo como clube formador e, ao mesmo tempo, como destino final para talentos que desejam brilhar em casa. A contratação também reacende debate sobre o poder econômico do futebol brasileiro. Se por um lado o Flamengo demonstra a capacidade de competir em negociações globais, por outro, evidencia a distância entre clubes com grande receita e aqueles que lutam apenas para manter suas finanças equilibradas. Essa disparidade pode redefinir o cenário competitivo nacional nos próximos anos. O impacto midiático da operação foi imediato. A notícia repercutiu em jornais e programas esportivos de diversos países, destacando a ousadia do Flamengo em desafiar o mercado europeu.
Essa visibilidade internacional fortalece a marca do clube e abre portas para futuras negociações e parcerias. Para a torcida, o sentimento é de orgulho e expectativa. Paquetá não é apenas um reforço, mas um símbolo de ambição. A festa de apresentação oficial promete ser grandiosa, reforçando o vínculo emocional entre jogador e nação rubro-negra. Nos bastidores, a diretoria reconhece que a contratação inviabilizou outras negociações que estavam em pauta. No entanto, a versatilidade de Paquetá foi considerada suficiente para suprir lacunas que seriam preenchidas por diferentes atletas. Essa escolha estratégica mostra que o Flamengo prefere qualidade à quantidade. O futuro imediato do clube será marcado pela adaptação de Paquetá ao elenco atual. Sua integração com jogadores como Arrascaeta e Gabigol será determinante para que o investimento se traduza em títulos. A expectativa é que sua experiência internacional contribua para elevar o nível competitivo da equipe em torneios como a Libertadores. Em resumo, a chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo não é apenas uma contratação milionária. É um movimento que redefine o clube, projeta-o internacionalmente e reforça sua ambição de se manter como protagonista absoluto no futebol brasileiro e sul-americano. A janela pode não trazer novos nomes de peso, mas já entrou para a história como a mais ousada da trajetória rubro-negra. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa de maneira enigmática. Felipe Luiz aparece diante das câmeras, com semblante sério, postura firme e olhar penetrante. Em seguida, sem rodeios, solta a frase que ecoa como um trovão nos corredores da Gávea e nas redes sociais: "Comigo ele não joga, essa é a decisão." A contundência das palavras não apenas surpreendeu, mas também incendiou o ambiente rubro-negro, gerando um burburinho que rapidamente se espalhou entre torcedores, jornalistas e dirigentes. A declaração, feita em um momento de tensão, trouxe à tona uma série de questionamentos sobre os bastidores do Flamengo. Afinal, quem é o jogador alvo da decisão de Felipe Luiz? O que motivou tamanha firmeza por parte de um dos líderes mais respeitados do elenco? O mistério em torno do episódio tornou-se combustível para especulações e debates acalorados. Felipe Luiz, conhecido por sua postura equilibrada e pela carreira sólida tanto na Europa quanto no Brasil, raramente se envolve em polêmicas públicas. Por isso, o impacto de suas palavras foi ainda maior. A frase não parece ter sido dita por impulso, mas sim como resultado de uma convicção construída ao longo de dias de tensão interna. Torcedores imediatamente se dividiram. Parte da massa rubro-negra apoiou a postura do veterano, enxergando nele um guardião da disciplina e da hierarquia do clube. Outra parte, no entanto, questionou se a decisão não deveria caber exclusivamente ao treinador e à diretoria, levantando dúvidas sobre o peso da influência dos líderes dentro do vestiário. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao episódio rapidamente alcançaram os trending topics. Vídeos, memes e análises se multiplicaram, transformando a frase de Felipe Luiz em um verdadeiro fenômeno digital. O Flamengo, mais uma vez, viu seu nome estampado em manchetes não apenas esportivas, mas também sociais e culturais. Jornalistas especializados passaram a investigar os bastidores. Informações preliminares sugerem que o episódio pode estar ligado a questões de comportamento, comprometimento ou até mesmo divergências táticas. Nada foi confirmado oficialmente, mas o silêncio da diretoria apenas aumentou a curiosidade e a ansiedade da torcida. O peso da declaração também se relaciona ao momento vivido pelo Flamengo. Em busca de títulos e pressionado por resultados, o clube não pode se dar ao luxo de conviver com conflitos internos. A fala de Felipe Luiz, portanto, pode ser interpretada como um alerta para a necessidade de união e disciplina. Ex-companheiros de Felipe Luiz, tanto no futebol europeu quanto no brasileiro, manifestaram surpresa. Muitos destacaram que o lateral sempre foi visto como um exemplo de profissionalismo e serenidade. O fato de ele ter se posicionado de forma tão dura reforça a gravidade da situação. Dentro do vestiário, a repercussão foi imediata. Jogadores mais jovens teriam ficado impactados com a firmeza do discurso,
enquanto os mais experientes buscaram compreender os motivos por trás da decisão. O clima, segundo relatos, oscilou entre tensão e expectativa. A torcida organizada também se posicionou. Em notas divulgadas nas redes, alguns grupos defenderam Felipe Luís, afirmando que a disciplina é fundamental para manter o Flamengo competitivo. Outros, porém, pediram cautela, lembrando que decisões individuais não podem se sobrepor ao coletivo. O episódio reacendeu discussões sobre liderança no futebol. Até que ponto um jogador experiente pode influenciar decisões técnicas? Qual é o limite entre ser voz ativa no elenco e ultrapassar a autoridade do treinador? Essas perguntas passaram a dominar os programas esportivos e os debates entre especialistas. A diretoria do Flamengo, por sua vez, adotou postura discreta. Sem confirmar ou negar os rumores, preferiu destacar a importância da união e do foco nos próximos compromissos. Essa ausência de clareza, no entanto, apenas alimentou ainda mais a curiosidade e as especulações. O treinador, colocado no centro da polêmica, foi questionado em entrevistas. Embora tenha evitado confrontar diretamente a fala de Felipe Luís, ressaltou que todas as decisões passam pelo comando técnico e que o grupo precisa estar alinhado em busca de objetivos maiores. A frase "comigo ele não joga" ganhou força simbólica. Mais do que uma declaração sobre um jogador específico, ela passou a representar a ideia de que o Flamengo precisa de disciplina e comprometimento absoluto. Para muitos, Felipe Luís se posicionou como guardião desses valores. O impacto também chegou ao mercado da bola. Empresários e clubes rivais começaram a especular sobre possíveis movimentações, caso o jogador alvo da decisão realmente fique fora dos planos do Flamengo. O episódio pode, portanto, ter consequências diretas na montagem do elenco. Torcedores mais apaixonados enxergaram na fala de Felipe Luís um ato de coragem. Para eles, o lateral não apenas defendeu sua posição, mas também protegeu a identidade do clube, colocando o Flamengo acima de qualquer individualidade. Outros, mais críticos, alertaram para os riscos de um ambiente fragmentado. Em sua visão, declarações públicas como essa podem gerar fissuras internas e comprometer a harmonia necessária para enfrentar os desafios da temporada. O episódio também trouxe à tona a importância da comunicação no futebol moderno. Em tempos de redes sociais e exposição constante, cada palavra dita por um jogador de renome pode se transformar em manchete global. Felipe Luís, consciente ou não, desencadeou uma onda que dificilmente será contida rapidamente. À medida que os dias passam, a expectativa cresce. A torcida aguarda ansiosa por esclarecimentos, enquanto a imprensa segue em busca de detalhes que possam revelar o verdadeiro motivo por trás da decisão. O Flamengo, por sua vez, precisa administrar a crise sem perder o foco dentro de campo. No fim, a frase de Felipe Luís já entrou para a história recente do clube. "Comigo ele não joga", essa é a decisão, não é apenas uma declaração, é um marco que expõe os bastidores, revela tensões e mostra como o futebol, além de espetáculo, é também palco de poder, liderança e escolhas difíceis. A repercussão da frase de Felipe Luís, "comigo ele não joga", essa é a decisão, continua a se espalhar como fogo em palha seca, dominando os debates esportivos e as rodas de conversa entre torcedores. O impacto foi tão grande que, em poucas horas, o episódio deixou de ser apenas uma questão interna do Flamengo para se tornar um tema nacional, discutido em programas de televisão, rádios esportivas e até em colunas de opinião de jornais tradicionais. Entre os torcedores, a divisão é evidente. Muitos enxergam na postura de Felipe Luís um ato de liderança, uma demonstração de que a disciplina e o comprometimento devem estar acima de qualquer individualidade. Outros, porém, criticam a forma pública como a decisão foi exposta, argumentando que tais assuntos deveriam ser resolvidos nos bastidores, sem dar margem para especulações externas que podem fragilizar o ambiente do clube. Nas redes sociais, o episódio ganhou contornos de espetáculo. Vídeos do momento em que Felipe Luís pronuncia a frase foram compartilhados milhares de vezes, acompanhados de comentários inflamados e memes que ironizam ou apoiam sua postura. O Flamengo, mais uma vez, tornou-se protagonista de uma narrativa que ultrapassa os limites do campo e invade o imaginário popular. A imprensa esportiva também se mobilizou.
Repórteres especializados passaram a buscar informações sobre quem seria o jogador alvo da decisão e quais os reais motivos por trás da declaração. Essa busca incessante por detalhes alimentou ainda mais a curiosidade da torcida, que se mantém em estado de alerta diante de qualquer nova revelação. Ex-jogadores e comentaristas renomados se posicionaram publicamente. Alguns destacaram que Filipe Luís, por sua experiência e trajetória, tem autoridade para se manifestar de forma tão firme. Outros, entretanto, alertaram para os riscos de um líder ultrapassar os limites da hierarquia técnica, lembrando que cabe ao treinador definir quem joga ou não. Dentro do vestiário, relatos indicam que o clima ficou tenso. Jogadores mais jovens teriam ficado inseguros diante da contundência da fala, enquanto os mais experientes buscaram compreender os motivos e mediar a situação. Esse ambiente de incerteza pode se tornar um desafio para a comissão técnica, que precisa manter o grupo coeso em meio à turbulência. A diretoria do Flamengo, até o momento, tem adotado uma postura cautelosa. Sem confirmar detalhes, prefere destacar a importância da união e do foco nos próximos jogos. Essa ausência de clareza, no entanto, tem sido interpretada por parte da torcida como uma tentativa de abafar a crise, o que apenas aumenta a ansiedade e a especulação. O episódio também reacendeu discussões sobre o papel da liderança no futebol moderno. Até que ponto um jogador experiente pode influenciar decisões técnicas? Qual é o limite entre ser voz ativa no elenco e ultrapassar a autoridade do treinador? Essas questões passaram a dominar os debates esportivos, mostrando que o impacto da frase vai muito além do Flamengo. Torcedores rivais, por sua vez, aproveitaram o momento para provocar o clube carioca. Nas redes sociais, multiplicaram-se comentários irônicos sobre a suposta crise interna, reforçando a ideia de que o Flamengo, apesar de sua força, não está imune a turbulências. Essa rivalidade apenas intensifica a pressão sobre o elenco e a diretoria. No fim das contas, a frase de Filipe Luís já se consolidou como um marco da temporada. Comigo ele não joga, essa é a decisão. Não é apenas uma declaração polêmica, mas um símbolo de como o futebol é permeado por tensões, lideranças e escolhas difíceis. A repercussão segue viva, e cada novo desdobramento promete manter a torcida e a imprensa em estado de expectativa constante. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.